Olá! Nesta análise, a gente vai desvendar um dos processos mais fundamentais da nossa vida, a aprendizagem. Mas como é que ela acontece exatamente? Pois é, né? Isso aí é um exemplo perfeito de aprendizagem na prática. É esse processo que a gente vai explorar hoje. Por que e como aprendemos. E por que aprender é tão importante? Bom, basicamente, para a gente resolver problemas. A aprendizagem está totalmente ligada à nossa sobrevivência, sabe? Desde aprender a fazer fogo lá atrás até cozinhar uma refeição hoje. É o jeito que a gente tem de se adaptar e, claro, de transformar o mundo à nossa volta. Olha, como é um processo bem complexo, não existe uma resposta única. Por isso, a gente vai investigar a aprendizagem por 4 lentes diferentes, 4 perspectivas super importantes da psicologia. Então, vamos lá mergulhar nisso. Bom, a nossa primeira lente foca só naquilo que a gente consegue ver e medir, o nosso comportamento. Para essa perspectiva, não importa muito o que se passa na cabeça, os pensamentos, os sentimentos. O que vale mesmo são as ações que a gente pode observar e até quantificar. Em outras palavras, para aprender é preciso mudar ou adquirir um comportamento que seja visível. Esse modelo behaviorista, que ficou famoso com o B.F. Skinner, pode ser dividido em 3 passos bem simples. Primeiro, vem um estímulo do ambiente. Esse estímulo causa uma resposta, que é o comportamento em si. E essa resposta, por sua vez, gera uma consequência. Simples assim. E aqui está o pulo do gato. É a consequência que manda. É ela que vai dizer se a gente aprende a repetir uma ação ou se simplesmente para de fazer. Quer um exemplo prático? Pensa nas notificações do celular. O alerta é o estímulo, pegar o celular para checar é a resposta. E a mensagem interessante que a gente encontra é o reforço. Agora, se as notificações nunca trazem nada de bom, qual é a tendência? A gente começa a ignorar, o comportamento se extingue. Mas e se a aprendizagem não for só sobre o mundo de fora? E se o mais importante for o que acontece aqui dentro, na nossa mente? Vamos para a nossa segunda perspectiva. De acordo com o famoso psicólogo Jean Piaget, a nossa mente primeiro tenta encaixar as coisas novas naquilo que ela já conhece. É como tentar colocar uma peça nova num quebra-cabeça que a gente já está montando, sabe? Só que, e quando a peça nova não encaixa de jeito nenhum? É aí que a coisa fica interessante. A mente precisa se virar, se modificar. Ela cria novos espaços, novas estruturas para conseguir entender o mundo. E isso é a acomodação. Para ficar mais claro, vamos pensar num exemplo. Imagina uma criança que só viu gatos na vida. Para ela, na cabeça dela, o esquema de animal é basicamente um gato. Aí um dia, ela vê um cachorro pela primeira vez. O que ela faz? Tenta assimilar. Ela olha aquela criatura e pensa: tem 4 patas, é peludo. Então deve ser um gato. Mas aí um adulto chega e corrige. Não, isso é um cachorro. Nesse momento, a mente da criança passa pela acomodação. Ela é forçada a criar um novo esquema, uma nova caixinha mental só para cachorro. E pronto. A estrutura cognitiva dela cresceu. A aprendizagem aconteceu. É esse balanço, essa dança entre assimilar e acomodar que move nosso desenvolvimento. E claro, esse processo não acontece todo de uma vez. O Piaget descreveu 4 grandes estágios pelos quais a gente passa do nascimento até a adolescência. E cada um deles tem um jeito diferente de aprender e de entender o mundo. Agora vamos mudar de rota. A nossa terceira teoria diz que a aprendizagem nem sempre é esse processo gradual. Às vezes, ela acontece num estalo, num piscar de olhos. Essa frase é o coração da psicologia da Gestalt. Ela diz que a nossa mente tem uma tendência natural a enxergar as coisas como um todo, algo completo e com sentido, e não só como um monte de pedaços soltos. Essa é uma experiência que quase todo mundo já teve, né? Ficar lá, quebrando a cabeça com um problema e, de repente, do nada, a solução aparece, clara como o dia. Esse momento, que parece mágica, é a chave para entender como a Gestalt enxerga a aprendizagem. Esse momento, ahá, tem nome. É o insight. É uma forma de aprender que acontece toda por dentro, de repente, sem passinhos observáveis. A solução simplesmente se revela. E como é que o insight acontece? É que o nosso cérebro já vem meio que programado para organizar o mundo. Ele agrupa o que está perto, o que é parecido, ele preenche as lacunas que faltam numa imagem e segue caminhos contínuos. É essa busca por padrões que ajuda a gente a ver o todo e ter esses estalos de compreensão. Chegamos à nossa última parada. Vamos explorar uma teoria que diz que aprender não é um ato solitário. De jeito nenhum. É, na verdade, uma atividade social e cultural. O teórico Lev Vygotsky começou com o básico.
definindo o que uma pessoa já consegue fazer sozinha, por conta própria. Esse é o nível de desenvolvimento real dela. Depois, ele olhou para o que essa mesma pessoa conseguiria fazer com uma ajudinha, de um professor, dos pais ou até de um colega com mais experiência. Esse é o nível de desenvolvimento potencial. E aqui vem a grande sacada de Vygotsky. A aprendizagem de verdade acontece justamente nesse meio, nessa zona entre o que a gente já sabe e o que a gente pode saber com ajuda. É na colaboração, na troca, que as novas habilidades aparecem. Pensa em alguém aprendendo a andar de bicicleta. Sozinha, ela cai, mas com outra pessoa segurando o banco, ela consegue, até que pega o equilíbrio e vai. Essa ajuda foi a ponte. Então, como a gente viu, não tem uma resposta única para a pergunta como aprendemos. Cada uma dessas perspectivas mostra uma peça diferente desse quebra-cabeça enorme, e isso nos deixa com uma reflexão final. Pensando nas próprias experiências, qual dessas teorias parece fazer mais sentido para explicar o jeito que o aprendizado acontece no dia a dia?